Olá, taurinos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Grace Luz, sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal. É um prazer estar aqui com vocês, junto com a grande egrégora dos deuses gregos, fazendo parte desse mundo mitológico. Vamos ver o que o mês de março nos guarda. Touro. Touro. Março de 2022. Usando o Golden Oracle of Grace, agora vamos clarificar com o tarô mitológico. Março de 2022. Com o tarô prateado. Touro. Março de 2022. Lembrando, taurinos, que a nossa leitura ela sempre obedece uma linha de tempo de passado, presente e futuro. Enquadrem-se nessa conexão. E a leitura pode estar espelhada. Podemos estar falando de vocês ou da pessoa com quem vocês se relacionam, de alguém com quem vocês se relacionam. Então tentem adaptar. Muito bem, vamos lá então. No passado, taurino, próximo, nem tão próximo assim, a gente tem a deusa Artemis. A Artemis ela era a deusa da caça, por isso que a palavrinha dela é foco. Essa guria, ela é chamada também de deusa Diana, percebam que ela tem um arco e uma flecha. Essa menina ela é conhecida como uma exímia arqueira. Ela participava de competições de arco e flecha e vencia quase todas. Então, no passado, taurinos, vocês tiveram um foco definido. Ao longo da vida, a gente passa mirando em focos, né? Um atrás do outro. Mas esse em específico, ele foi muito perseguido por vocês. Porque é uma coisa que vocês queriam muito, é uma coisa que vocês queriam muito, é uma situação que era muito importante para vocês. E essa situação, ela exigiu, com o 8 de paus, ela exigiu uma mudança, ela exigiu uma troca de lugar, uma troca de identidade, uma troca de maneira de agir, né? Essa troca, ela foi necessária para que vocês pudessem chegar onde vocês quiseram chegar, né? Uma vez chegado no alvo, cumpriu-se a justiça. Essa justiça a gente pode estar falando, é um arcano maior, a gente pode estar falando da justiça divina ou da justiça dos homens. Vocês lutaram pelo que vocês foram buscar e vocês conseguiram o que vocês foram buscar. A justiça se fez. Para alguns taurinos tiveram o devido merecimento e conseguiram conquistar. Outros tiveram o devido merecimento e não conseguiram, porque não estavam aptos a receber o que queriam receber. A gente sabe que a vida ela é feita de semeaduras e o que tu planta, tu colhe. Se tu plantar tomates, improvavelmente tu vai colher cebolas, né? Então a gente está falando de uma situação de perseguição, de uma situação de foco, de determinação que o taurino se dedicou e que a justiça foi feita. Se tu mereceste, tu conseguiste o que foste buscar. Se não, não conseguiste. Mas a grande maioria conseguiu, porque a gente tem aqui o 9 de copas, que é uma carta de plenitude emocional. É quando todas as coisas estão bem, quando a gente tem motivos para comemorar. Sabe quando a gente luta, espera por uma coisa, cansa, e depois de todo o esforço finalmente recebe o que foi buscar?
é disso que a gente está falando, tá? Então tu tiveste essa coroação. No presente, taurinos, a gente tem a Medusa, e a palavrinha da Medusa é perigo. A Medusa, ela é um monstro que ela era uma menina linda, e aí ela foi amaldiçoada pela deusa Atena e ficou com essas serpentes no cabelo e um corpo de monstro, e ela tinha uma maldição no olhar, que todo ser vivo que ela olhava petrificava-se. Então por isso a palavra da Medusa é perigo. Então no presente, taurinos, vocês estão sendo expostos sem a participação de vocês, porque a Medusa foi uma vítima da Minerva. Na verdade ela se envolveu com Poseidon, que era o deus dos mares, e aí a Minerva, enfurecida, a transformou nesse monstro. Mas ela era uma guria boa, ela não fez nada para isso. Então isso me faz crer que no presente vocês estão sendo vítimas do destino, né? Vocês estão sendo vítimas das armadilhas do destino, tá? E essa vitimização, ela está sendo prejudicial às pessoas que te cercam, porque as pessoas que te cercam estão com dificuldade de chegar até ti. Tu estás repelindo as pessoas que te cercam. E o curioso é que não é uma coisa da tua vontade. Sabe quando a pessoa se afasta de ti e tu não provocou isso, tu não quis isso? Simplesmente as pessoas afastam-se. Então é disso que a gente está falando. A gente tem a presença de um 9 de ouros, que é uma carta de extrema felicidade material. A gente tem uma colheita, uma plantação de material com realização. Então, mesmo esse afastamento das pessoas por conta da tua vitimização, que não foi imposta por ti, obviamente, isso te trouxe de alguma maneira algum lucro. Como assim, Grace Luz? O afastamento involuntário dessas pessoas, por parte delas, não tua, né? Esse afastamento, ele te trouxe algum tipo de segurança, algum tipo de pisada firme, que outrora tu não conseguia identificar. Sabe aquelas situações onde a gente pensa que perdeu, mas na verdade a gente ganhou? Sabe como que é isso? Quando tu pensa que tu perde, mas tu ganha? É disso que eu tô falando. E tanto é que aqui a gente tem o Sol, que é o arcano maior, que nos traz clareza, nos traz felicidade, realização, comprometimento, florescimento. Então, assim, essa reclusão que tu foste colocado no presente, embora tu não tenhas escolhido isso, ela te trouxe um respaldo. Esse respaldo, ele pode ser por conta da espiritualidade, do teu Deus. Tu tá sendo protegido pelos teus anjos da guarda, tu tá sob as asas do divino, e isso não tem preço, né, Taurino? Essa tua situação atual, que há pouco tempo atrás parecia uma tragédia, ela tá te pedindo que tu haja com tranquilidade emocional. Essa carta da força, ao contrário do que o nome sugere, ela nos pede exatamente para não usarmos a força. Aqui vocês podem ver que é uma menina dominando o leão, uma coisa que é humanamente impossível. Então o que a gente tem aqui? A gente tem assim um pedido de age com sabedoria, com noção, não te deixa levar pela ira, pela revolta, porque a princípio aqui o panorama é que tu tenha perdido tudo. Tu perdeu a tua beleza, porque essa guria era linda, tu perdeu o teu convívio, porque ela foi condenada a ficar isolada numa caverna, porque não tinha como falar com as pessoas, ela petrificava. Então, a princípio é que tu perdeu tudo, e isso é mais do que motivo suficiente para tu te revoltares, mas a carta da força diz exatamente ao contrário. Não te revolta e consegue visualizar uma bênção nisso que aconteceu. Escondida, disfarçada atrás do perigo da Medusa, a gente tem uma bênção disfarçada. Tu só tem que ver onde é que ela tá? Essa bênção, ela pede a tua interpretação, a tua visualização. Só que para tu visualizar, tu tem que deixar a raiva, a revolta de lado, a indignação. Tu tem que deixar de pensar
puxa, por que isso aconteceu comigo? Para, porque atrás do que aconteceu contigo tem uma grande bênção escondida. No futuro, taurinos, a gente tem a Perséfone, que é a versatilidade. Essa menina aqui, ela foi raptada pelo Hades, o senhor do submundo, e passou a viver 6 meses da vida dela no inferno, no submundo, e 6 meses na superfície junto com a mãe dela. Ela era uma princesa e ela foi raptada pelo tio para tornar-se esposa dele. Essa menina, então, essa trajetória que ela fazia, 6 meses no Hades e 6 meses na superfície, rendeu a ela uma grande experiência, porque ela tinha que ficar 6 meses no escuro e 6 meses na luz. O interessante da Perséfone, da deusa Perséfone, é que ela não se deixava macular. Mesmo quando ela estava no Hades, ela mantinha a serenidade que lhe era tão peculiar. Então, assim, taurinos, essa carta nos diz que num futuro em seguida, tu vai ter que fazer essa transição, esse trânsito entre o que é bom e o que não é tão bom, entre o que é claro e o que não é tão claro, entre o que é prazeroso aos teus olhos e entre o que não é tão prazeroso assim. Isso significa a dicotomia do inferno e da superfície, tá? Então, o interessante é que tu vai conseguir fazer essa travessia com maestria, mas que tu vai ter que tá para lá e para cá em alguma situação, vai te ser exigida a presença em lugares, em situações contrárias, né? Essa travessia que tu vai ter que fazer, nessa travessia que tu vai ter que fazer, tu presta muito atenção quando tu estiver na parte escura, com pessoas que possam te envolver em fofocas, em perseguições, em mentiras, porque aqui a gente tem o Cavaleiro de Espadas, que ele nos fala assim de agitar, confusão, é uma carta de confusão, de bagunça. Então, quando tu estiver fazendo essa travessia, cuida quem são as pessoas que estão ao teu derredor, para que tu não te envolva demais em coisas que não são do teu... coisas que não são da tua alçada, tá? Nessa fase de transição, surge uma energia masculina, que é o Rei de Pentáculos, que é uma pessoa, normalmente é um homem ou uma energia masculina, que nos traz um apoio material. Esse rei aqui, ele é o rei provedor, ele é o rei que sustenta, ele é o rei que ajuda. Então, possivelmente, se tu estiveres precisando de uma ajuda, essa ajuda vai partir de alguma energia masculina que vai te ajudar, que vai te estender a mão. Esse rei é aquele assim que quando a gente está quase com a corda no pescoço, ele vem e puxa a gente. Né? Esse carinha é esse. Quando tu receberes a ajuda desse rei, chega então na tua energia a nossa carta do mago. O mago, ele é o cara que ele materializa o que ele quiser. Esse arcano maior aqui, ele é poderoso, porque ele nos diz o quê? Ele nos diz que a gente tem todas as ferramentas à mão para fazer o que a gente quiser fazer. Eu quero trocar de trabalho. Plim! Eu vou conseguir trocar de trabalho. Porque o mago me fornece as ferramentas necessárias para que eu consiga materializar as minhas vontades. Então, no futuro próximo, Touro, cuidado com o que tu pede, cuidado com o que tu queres. Porque tenha certeza antes de fazer o teu projeto, tenha certeza antes de te arriscar numa jornada, tenha certeza antes de comprar uma briga, porque o mago nos mostra que tu tem poder suficiente para realizar o que tu decidires. E ainda com a ajuda desse rei de ouros, a única coisa é que tu tem que tomar cuidado com influências externas que não são tão favoráveis assim. Mas a força está contigo. Digamos que o poder está contigo. Tá bonito, hein? Tá muito bonito isso. Tá bem bom o teu jogo. Ele começa meio em dúvida, mas depois ele vai. No fundo do deck a gente tem
o 4 de copas. De novo, cuidado, taurinos, com fofocas, tá? Cuidado com disse-me-disse. Aquele cavaleiro de espadas ali, agora esse 4 de copas. Cuidado para não se dispersar do teu foco. Lembra que a tua cartinha, a primeira lá era Artemis, o foco? Cuida para não ter desviado o teu foco por conta de conversas paralelas. Bueno, aqui, Touro, a gente tem alguns objetos dos deuses e dos semideuses que vão nos mostrar, assim, vão nos servir de ferramenta para os próximos 30 dias, tá? Como é que a gente vai... O que a gente vai usar? Como é que a gente vai batalhar os nossos próximos 30 dias? Para você saiu a tapeçaria de Aracne, de Penélope, a tapeçaria de Penélope. A Penélope, ela é uma mulher que ela era esposa do rei Odisseu. E ele foi para a guerra de Troia junto com os generais espartanos, e aí os reis da redondeza decidiram tomar o reino dele e casar com a esposa dele, que é essa aqui, a Penélope. Essa aqui. E aí ela disse assim pra eles, não, então nós vamos fazer assim, já que ele não voltou, eu vou me casar com um de vocês, mas antes de escolher um de vocês, eu vou terminar a tapeçaria. Nessa tapeçaria ela tecia a embarcação que o Odisseu viajou pra guerra de Troia. Só que assim, ó, durante o dia ela fazia o tecido, né, pra enganar os reis, os pretendentes, e à noite, quando estava todo mundo dormindo, ela desmanchava a tapeçaria. No outro dia, quando eles iam ver, ela estava recém lá no início da tapeçaria. Só que um dia ela foi pega em flagrante. E aí ela foi obrigada, né, a marcar o casamento. No final ela não casou porque o Odisseu voltou, mas enfim, ela foi obrigada a marcar o casamento. Então o que esse objeto aqui quer nos dizer? Quer nos dizer assim, se tu tá enrolando alguém ou alguma coisa, tu tá sendo ardiloso, tu tá sendo esperto, cuidado. Cuidado, porque pode ter alguém te observando e tu pode ser pego em flagrante a qualquer momento. Sabe aquela situação assim que a gente fica enrolando, depois eu vejo isso aí. Não, vou dar um jeito, depois eu vou ver. Fica enrolando, é disso que a gente tá falando. Então, presta atenção, porque tu pode ser confrontado, né? E é muito ruim quando nos pegam no pulo, né, como a gente diz. Então, a tapeçaria de Penélope é um objeto que vai guiar teu mês de março. Gurizada, me despeço de vocês, meus taurinos maravilhosos, agradecendo ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo por essa oportunidade, pedindo que vocês deixem o like, comentem o vídeo, compartilhem e pedindo ao Papai do Céu que Ele nos dê um mês de março com muita coragem, que eu acho que a gente vai precisar. Tá bom? Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro. Tchau!